Bom dia, bom dia, bom dia! Nós estamos aqui na Semana da Criatividade. Ontem eu falei sobre alguns princípios importantes para você liberar o máximo do seu potencial, crescer, avançar e expandir. E hoje eu quero, te ensinar e te dar ferramentas, te dar chaves poderosas para que você possa avançar. E eu quero começar, antes de começar, eu quero pedir para você compartilhar, curtir, mandar para os seus amigos, porque o tema da nossa live hoje é: qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Muitas pessoas enfrentam problemas difíceis, bloqueios, não conseguem encontrar solução, não conseguem romper, não conseguem avançar, sentem-se presas, amarradas, sempre, com pensamento rígido, não tem mais saída, não tem mais solução. Não! Eu disse aqui ontem que criatividade não é um dom, ela é uma competência e ela precisa ser desenvolvida. E tem muita gente que não consegue ser criativo, não consegue romper, não consegue desenvolver. E o que isso gera? Isso gera ansiedade, isso gera bloqueio, isso gera frustração. Mas hoje eu vou conectar você a um personagem bíblico chamado José. José, ele foi vendido pelos... Talvez você conheça a história de José, mas ele foi vendido pelos seus irmãos. Foi jogado num poço, dado como morto, vendido pelos seus irmãos como escravo, foi parar no Egito, foi preso, esqueceram dele na prisão, depois ele foi morar na casa de Potifar, a mulher de Potifar deu em cima dele e aí ele foi preso de novo, aí ele foi preso no palácio de Faraó e um dia, José usa a sua criatividade. Porque José desenvolveu não só uma criatividade, mas uma mentalidade. Porque criatividade é desenvolvimento de uma mentalidade, né? José usou a capacidade, a criatividade de interpretação de sonhos. E aí a Bíblia diz que Faraó teve um sonho e ele foi lá e interpretou o sonho de Faraó. Ele enxergou o problema de Faraó com uma outra perspectiva, com uma outra saída. E ele pensou e ele conseguiu achar uma solução abrangente. E eu escrevi aqui, a criatividade é um presente que abre portas onde outros veem paredes. Você anotou essa aí? Anotou? Então escreve aí. A criatividade é um presente que abre portas onde outros veem paredes. Assim como José, todos nós temos potencial criativos, assim como José, todos nós podemos trazer soluções, assim como José, que trouxe solução para Faraó, porque Faraó sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e aí José foi lá e interpretou e disse assim, 7 anos de vaca gordas vai ser prosperidade, 7 anos de vaca magras vai ser um tempo de escassez. Mas aí José usou a criatividade. Ele pensou o seguinte: então quando tiver prosperidade e vaca gorda, vamos guardar dinheiro, porque quando vir a vaca magra, nós temos dinheiro para suprir ou para comer e para viver. Então, eu quero aqui dar algumas chaves importantes para você gerar criatividade, para você conseguir avançar. Primeira coisa, mude a sua perspectiva. Talvez a sua perspectiva hoje é de morte, é de destruição, Mas o que eu preciso que você entenda? É necessário identificar o problema e colocar-se no lugar ou de outra pessoa, ou sair do problema e enxergá-lo de uma outra forma. José olha para as vacas magras, ele olha para as vacas gordas e ele interpreta aquilo de uma forma, mas espera aí, o que eu preciso enxergar que eu não estou vendo? E ele começa. Então pergunte para pessoas próximas que estão com você, Pergunte para uma criança como ela lidaria com esse problema. Às vezes você vai se surpreender, porque uma criança vai ter a resposta. Por quê? Porque ela enxerga com uma perspectiva diferente. Um adolescente enxerga com uma perspectiva diferente. Uma pessoa de idade madura enxerga problemas e dificuldades com uma perspectiva diferente. Então, se você perguntar, se você ir atrás, se você
buscar, você vai encontrar essa resposta. Então, a forma de mudar essa perspectiva é procurando pessoas e ambientes diferentes. Por quê? Porque a criatividade, ela nasce quando vemos com os olhos que não são os nossos. Avião. Entendeu? A criatividade nasce quando nós enxergamos as coisas, nós vemos as coisas com os olhos que não é nosso. Vou até tomar um café aqui. Então, ver isso com uma outra perspectiva te ajuda a entender que o nosso ponto de vista ou que a nossa visão, às vezes, ela é muito limitada. Ela é muito limitada. A segunda coisa que eu quero te ensinar nessa manhã: tenha uma visão sem filtros. Como que é isso? Filtro? O que um filtro de água faz? Ele filtra as impurezas, ele filtra a sujeira. Então, eu preciso que você dedique pelo menos 5 minutos do seu dia, 3 minutos, 4 minutos. Pegue um papel, pegue uma caneta, sabe? Comece a anotar o maior número de ideias possíveis que você tem, coisas que você pode fazer, mas sem julgamento. Se está certo, se está errado, se está no momento certo. Sabe aquela brincadeira? Você fala assim: hoje eu vou brincar de pique-esconde. Vou te mostrar onde está o filtro. Vamos brincar de pique-esconde? Para com isso, rapaz. Já sou adulto, já sou, né? Vou ficar brincando. Isso aí é um filtro. Você poderia brincar de esconde-esconde. Então, tira esse filtro. Por quê? Porque quando você vai anotando ideias, anotando, a primeira ideia rara, ela surge ou ela é filha de 99% de ideias óbvias ou ideias comuns. Então entenda isso. Vai escrevendo. Por quê? Porque quando você libera a sua mente para expressar tudo que vem na mente, você começa a encontrar criatividade ou coisas poderosas para que você possa desenvolver. Terceira coisa que eu quero te ensinar essa manhã, poderosamente, bem rápido: associe palavras ou objetos. Então, isso é muito importante, você associar palavras com objetos. Então, pegue duas palavras, pegue objetos que não têm relação um com a outra, né? E comece a conectar o impossível com o possível. Comece, sabe, a dar forma às coisas, criar associações impossíveis. Para quê? Para que o seu cérebro, a ideia aqui não é criar algo que não existe. Não, a ideia é fazer o seu cérebro estimular a pensar. Porque o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Então, fazer o seu cérebro pensar com coisas que está fora da rotina, com coisas que está fora, sabe, do dia a dia, foi o que José fez. José pensa, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Cara, é algo que está totalmente fora da rotina de José. Por quê? Primeiro, José está preso, está na cadeia, está esquecido, está abandonado, não tem nada a ver com nada, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas ele começa, sabe, a conectar aqui, fazer isso, como é que é isso? Vaca gorda, vaca magra, pasto e tal, e ele começa, de repente, ele tem a revelação de que são 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra, e aí ele começa a ter ideia, ele começa a pensar. Então, libere a sua mente para pensar. E agora, Daniel, como que eu libero a minha mente para pensar? Fazendo perguntas. Sabe quando a criança começa... Você tem filho, Matheus? Tem, né? É exatamente nessa fase. Aí fica assim, faz isso. Por quê? Aí você fala, porque tem que fazer. Por que tem que fazer? Porque a criança tem que fazer. Mas por que criança tem que fazer? Criança tem que fazer porque é criança. Mas por que é criança? Né? Então, às vezes as crianças fazem umas perguntas que ela fala assim, pai, o Lucas fazia muito isso. Pai, fala Lucas, aonde que Deus mora? Pô, aonde que Deus mora? Aí eu tenho que pensar onde Deus mora. Aí sabe o que eu faço? Eu crio. Aí eu tenho que criar. Então é exatamente isso que você tem que fazer. Olha, Deus mora no céu. Aí ele pergunta, e como que é o céu? Então o céu, tá vendo aqui as nuvens? Então o céu é um lugar lindo. E aí você começa a desenhar algo e o seu cérebro começa a pensar.
Faz igual uma criança, começa a perguntar por quê. Porque quando você começa a fazer uma pergunta, por que disso, por que eu estou isso, como que eu vou sair disso, e começa a fazer pergunta, você vai encontrar a saída. Você vai encontrar a solução. E esse exercício, ele permite você entender o problema num nível mais profundo, num nível mais intenso, onde as soluções raramente elas estão superficiais. Elas estão, sabe, lá embaixo. Então, é extremamente importante que você faça muitas perguntas. Não se esqueça disso. E aí, eu quero te fazer uma pergunta, que é o tema da nossa live. Qual é o seu problema? Escreve aí qual é o seu problema. Você está sofrendo por quê? Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua dor? O que você não está conseguindo resolver? Sabe? O que você não está conseguindo avançar? Qual é o ponto que você precisa ter criatividade aí, né? Talvez você não está conseguindo empreender algo novo, você não está conseguindo arrumar um serviço novo, você não está conseguindo colocar em prática os seus sonhos, os seus projetos. O que está faltando? Qual é o seu problema? Eu tenho a solução. Aliás, você sabe qual é o tema da live de amanhã? A resposta que ninguém te dá. Amanhã eu vou te dar a resposta que ninguém te dá. Então, eu sei qual é a resposta para o seu problema. Escreve aí que eu vou te dar a resposta. E eu quero aqui falar algo bem interessante. Eu precisava comprar um terreno. E aí eu pensei assim, falei, cara, eu não tenho dinheiro para comprar esse terreno, o que eu vou fazer para ter um terreno? Aí eu tive uma ideia brilhante, eu fui lá e comprei 2 terrenos parcelados. Você é doido? Eu tive uma ideia, eu falei assim, ó, eu vou lá, eu compro 2 terrenos, tá no lançamento, o terreno vai valorizar, o corretor falou que vai valorizar, a imobiliária falou que vai valorizar, tá todo mundo falando que vai valorizar. Então eu vou comprar 2 terrenos, vou pagar 1 ano de parcela bem baixinho, no final do ano eu vendo um com a valorização e quito o outro. Mas o medo. Ontem eu falei do medo. Cara, que ideia brilhante. Ontem eu falei sobre o medo. Tem gente que tem medo. Liberte-se do medo. Mas se eu não pagar, e se não valorizar, e se... Ei, para com isso. Vai valorizar, você vai crescer, você precisa acreditar no seu potencial. Lembre-se que criatividade não é um dom, é algo que precisa ser desenvolvido. Sabe o que aconteceu? 1 ano, eu vendi um terreno, com o lucro dele, eu paguei o outro e fiquei com um terreno quitado. Mas eu não faço, de jeito nenhum, eu vou ficar devendo, e se eu não der conta de pagar, e se eu não for... Ei! Criatividade, sabe? A criatividade é a chave que abre portas de um jeito que ninguém espera. Então, qual é o seu problema? Tem um jeito. Ontem eu disse que tem jeito para tudo. Tem jeito para tudo. Então eu quero encorajar você, sabe, a escrever quais são os seus problemas, a perguntar, a fazer perguntas, se debater, ir para cima, porque existe uma forma criativa de resolver as coisas e você consegue. José, ele propõe ali para Faraó e aí sabe o que acontece? Faraó diz assim, você é o cara. Você é o cara, 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda, você vai administrar os 7 anos de vaca gorda. Criatividade abre portas que te coloca diante de príncipes e que te coloca numa terra de governo. Tenha uma mente criativa. José resolve o problema de Faraó e é colocado para governar todo o Egito. E eu estou aqui para dizer para você o seguinte: comportamento é tudo. Você nasceu para governar nessa terra, você nasceu para vencer, você nasceu para desfrutar do melhor, você nasceu para ser primeiro e não o último, você nasceu para estar por cima e não por baixo. Desenvolva criatividade e libere o máximo do seu potencial. Sabe por quê? Porque o seu problema tem solução.
Deus te abençoe. Eu te espero amanhã no 6 e 7 da manhã. Porque essa semana é a semana da criatividade. Comportamento é tudo. Deus te abençoe. Shalom, paz e prosperidade.